do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para saudá-los na paz do Senhor Jesus. Pastor Edson Giocondo, superintendente da EBD, aqui da nossa congregação do Jardim Santa Esmeralda, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Muito bem, nós estamos aqui para mais uma vez levar até os irmãos mais uma aula da nossa EBD, desse nosso segundo trimestre do ano de 2020. E hoje estaremos adentrando na lição de número 8, 24 de maio de 2020. O tema da nossa lição é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura diária, segunda-feira, aos Efésios, capítulo de número 2, versículos do 13 ao 19. Cristo formou um povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 8 e versículo de número 27. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 48. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 21 a 22. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Sexta-feira, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Sábado, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 23, e 1 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 16. Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 20 ao 22. E depois Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos do 24 ao 27. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós teremos aqui mais um professor que estará lecionando, trazendo a nós todo o suporte desta aula, deste nosso trimestre, desse domingo. Então, você agora pegue o seu material,
da Escola Bíblica Dominical, pegue também a sua Bíblia e acompanhe o nosso professor. Com certeza Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Estamos ainda em uma dificuldade muito grande para nos reunirmos devido às consequências que estamos vivendo no momento, porém, como disse Paulo, estando preso à palavra de Deus não está. Então não temos dificuldade para que nós possamos nos envolver com a palavra de Deus e com a sua vontade. Que esta aula seja de um grande suporte espiritual para a sua vida, que Deus, através do seu Espírito, venha revelar a você, através da sua palavra, a sua vontade, o seu propósito, o seu desígnio para a sua vida, e que possamos a cada momento vivermos à luz da palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, amados e queridos irmãos, componentes da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, e você que ainda não é um participante, mas está sendo alcançado por esta videoaula, que seja uma bênção para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, e a todos vocês uma boa aula em o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Diácono Rodrigo. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema nos é proposto hoje: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos focalizar e trabalhar em cima desse assunto, trazendo para o entendimento dos irmãos que a Igreja de Cristo, ela só tem uma pedra na qual ela está fixada, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E estamos centralizados nessa pedra, firmados nessa pedra, dentro do fundamento dos apóstolos e dos profetas que ele assim já tem constituídos. Nós vamos focar nessa lição de hoje, o nosso ponto central vai focalizar justamente em que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja e não há outra sequer além dele. Nosso Senhor Jesus é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre esse edificador. E nesse sentido nós podemos dizer então que a fé cristã, ela é um edifício em Cristo, e Cristo Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra principal de todo o fundamento dessa igreja. Isso nos traz à memória, e a gente crê que não há outra maneira da igreja estar firmada, estar solidificada fora de Cristo Jesus. Se a igreja não estiver fortalecida e fortificada nele, a igreja não é igreja. Ela é qualquer outra coisa, ela pode ser uma instituição qualquer, mas menos a igreja do Deus vivo. E isso tudo fundamentado nos ensinos dos apóstolos e nos testemunhos dos profetas, que são o fundamento erguido sobre esta pedra angular, que é Cristo Jesus. Portanto, tudo o que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou na terra enquanto ele estava aqui. E é com esse propósito, é dentro desse assunto que nós queremos trabalhar nessa aula de hoje, para a gente trazer o nosso ensino. Para começar, a gente vai começar a falar do edifício espiritual. Vamos falar um pouquinho do templo judeu daquela época. O porquê isso é importante nós falarmos nessa aula e darmos a introdução falando desse assunto, focalizando sempre que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo do povo de Israel como povo de Deus. A gente pode ver isso lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 16 a 20. E sendo Israel
o templo em si, em Jerusalém, como símbolo exclusivo de Israel como povo de Deus, havia uma proibição, então, para todos os estrangeiros e gentios, proibição tal que impediam eles de acessarem o templo. Ou seja, e isso, né, era impedido que tanto os gentios como os estrangeiros entrassem, acessassem o templo para fazer a prestação de culto a Deus, trazendo entre eles, fazendo essa proibição, trazia para eles o que? Um motivo de inimizade entre os judeus e entre os gentios. E a gente pode ver no capítulo 2 e versículo 14, que Jesus veio para trazer a reconciliação entre judeus e gentios, já com o propósito de formar um novo povo. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, nesse capítulo 2, versículo 14, ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um. Olha que interessante. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus vindo e completando isso, então ele reconciliou ambos os povos. Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade que havia entre o povo judeu e o povo gentil e formou uma nova humanidade, ou seja, quem? A igreja. Como nós podemos dizer que isso de fato é verdadeiro? Dentro do ensino apostólico de Paulo, na mesma carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 18 e 19, quando ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando Jesus veio então e fez essa reconciliação, já não havia mais distinção entre os povos. Havia somente um povo, que é constituído a igreja de Cristo. Assim, o templo judaico, dentro dessa perspectiva, o templo judaico em si, ele perde então a sua relevância. E um novo conceito de santuário é apresentado. Qual o conceito que é apresentado de santuário pelo próprio Cristo? Um santuário cristão. Paulo, quando escreve no mesmo capítulo 2, o versículo do número 21, aos Efésios, ele diz que os que pertencem a Cristo, todos aqueles que pertencem a Cristo, são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Está escrito no capítulo 2, versículo de número 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. Veja que interessante. Então, por isso, dessa forma, o templo de Jerusalém se tornou obsoleto. Não era mais necessário que existisse um local, né, como dizia na tradição deles, para que Deus fosse adorado somente naquele local. Porque o intuito de Deus, desde o princípio, era que o templo dele, de fato, fosse nós, desde o princípio. Então, Paulo, ensinando aos Efésios, no capítulo 2, versículo 21, ele deixa claro isso, que todo aquele que está em Cristo Jesus se torna, de fato, o templo do Espírito Santo de Deus. Ensino apostólico, e esse ensino apostólico de Paulo nos faz lembrar de Salomão, para corroborar com essa informação. Olha que interessante. Quando o mesmo recebeu, entendeu e reconheceu que o templo de Jerusalém, falando de Salomão, não poderia conter Deus. Ele escreveu no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 27, veja o que Salomão escreveu para poder ficar em comum acordo com as palavras de Paulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Salomão disse: na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus
e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Veja que interessante. E ele reafirma a instrução que Salomão, quando disse isso, ele está reafirmando a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando Estevão disse aquela palavra no livro de Atos, escrito por Lucas, o capítulo 7, versículo de número 48. Vamos fazer a leitura para nós nos situarmos melhor. Atos, capítulo 7, versículo de número 48, que diz o seguinte, corroborando com a informação que Estevão trouxe para nós. Diz o seguinte, a palavra de Deus: creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Olha que interessante. Atos, capítulo 7, versículo de número 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Veja que interessante, Deus deixando claro para Israel, Deus deixando claro o ensino, que não havia possibilidade de existir um local construído pelas mãos deles que pudesse conter a imensidão, o infinito poder de Deus, e que Deus de fato só poderia habitar em um único local de fato poderia ser o templo de Deus, que nada mais é do que nós, eu e você. Somos templos, fomos constituídos depois dessa reconciliação de Cristo Jesus, templos para a morada de Deus. Olha que interessante isso. Desse modo, então, os crentes, tanto crentes como judeus ou gentios, se tornaram-se o templo do Espírito Santo, aonde Deus de fato habita. E para que não haja dúvidas que de fato isso é um ensino bíblico, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 16, ele ratifica isso, dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pedro também, quando escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, corroborou com Paulo com essa informação. Tudo isso sobre Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, edificados em Cristo Jesus, que é a única pedra angular. Para nós entendermos melhor, de fato, o que significa dizer quando Cristo é posto como pedra angular da igreja, é bom que a gente retroceda um pouquinho na história da arquitetura antiga, para nós nos situarmos dentro dessa palavra e entendermos o que significa de fato a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida, essa mesma pedra angular, ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar todo o alicerce daquela construção que haveria de ser construído, fazendo assim então com que firmasse-se toda a estrutura da construção, né, e mantendo as paredes em linha certa, ou seja, em prumo. A base então é fundamental. Não há maneiras de se erigir um edifício ou qualquer construção que seja sem que não haja uma base sólida, firme, para que possa sustentar então aquela futura construção que está sendo erguida. Para que se tenha uma ideia da dimensão dessa pedra angular que era usada como base, como alicerce para sustento do edifício que seria construído, em uma das escavações do local do Templo de Jerusalém antigo,
foi encontrado um monólito, ou seja, uma pedra de grandes proporções. Essa palavra monólito significa isso, uma pedra de grandes proporções. E esse monólito, segundo as informações que nós temos da história, pela arqueologia, ele continha cerca de 12 metros de comprimento. Então a gente pode ver a grandiosidade que é, né, que era na época passada, da história passada, né, essa pedra angular, quão grande ela era, né, e quão grande era o sustento que ela trazia para qualquer que fosse a construção a ser erigido. Assim é Jesus, a pedra principal da igreja. Por isso que ele disse que sem ele nada nós podemos fazer. Jesus é a única pedra, ele é a única base, de fato, que sustenta todo o cristianismo, toda a igreja, todo aquele que crê nele. É por isso que todo aquele que crê nele pode todas as coisas nele, porque ele é a base de tudo. Aí, a identificação de Cristo como pedra angular, a gente pode ver, remonta na profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Nós podemos ver isso lá no Salmo de número 118, verso de número 22. Salmo de número 118, essa profecia messiânica que já existia, que diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou isso também, que ele era a única pedra angular, a cabeça de esquina, que seria instituído, aonde a igreja estaria firmada dentro, corroborando também com os ensinos dos apóstolos e com os testemunhos dos profetas, que é o fundamento, né? Isso nós podemos achar lá em Marcos, capítulo 14, capítulo 12, versículo de número 10 e 11, aonde ele mesmo testificou a respeito dele mesmo, dizendo que ele era a pedra angular, a pedra de esquina da igreja, dizendo: ainda não lestes a escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Não há outra pedra, não há outro edifício que possa ser estabelecido em cima dessa pedra, a não ser a igreja de Cristo, dentro do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa informação que ele mesmo deu acerca dele, a respeito de que ele mesmo era a pedra de esquina, então nós fizemos a leitura no Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos, não somente ele, mas os próprios apóstolos também testificaram ser Cristo a pedra de esquina ou a pedra principal, como nós podemos ver também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, e também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Portanto, então, a pedra angular neste santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Todo aquele que reconhece que o Senhor Jesus é Senhor e que Ele é a única pedra de esquina da igreja, a pedra angular, a pedra de escândalo para muitos, que edifica a vida dele e está firmado sobre ele, é tido por ele como um homem sábio. Um homem sábio. Em Cristo, um novo conceito de santuário nós entendemos então com essas informações. É constituído os crentes, que no caso somos nós, sou eu e você, e de todas as outras gerações que já passaram e que ainda estão por vir, são tidos diante dele como um edifício espiritual, aonde ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra principal que sustenta toda a igreja. Aliás, é interessante a gente ressaltar que Jesus, um texto que traz muita luz para o nosso entendimento a respeito desse fato, de Jesus ser, de fato,
a única pedra angular que sustenta a igreja é o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 14 e 18, aonde está escrito o seguinte. Mateus, capítulo 16, verso 14 e 18. E eles disseram, uns João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto, pelo menos 4 verdades nós conseguimos aprender a respeito de Cristo como a pedra angular da igreja. Em primeiro lugar, é que Jesus, ele é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto. Olha que interessante, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro, quando pregou em Jerusalém, disse que Jesus, e não ele, era a pedra de esquina sobre a qual a igreja é edificada. O fundamento da igreja, então, é Jesus, e não Pedro ou qualquer outro que seja dos apóstolos ou dos profetas que foram constituídos por Jesus. Em segundo lugar, Jesus, em primeiro lugar, Jesus é o fundamento da igreja. Em segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Olha que interessante, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é nossa. A igreja só tem um dono, e o dono da igreja é Jesus. Somente ele poderia ter comprado, ele comprou com o próprio sangue, somente ele pode ser o dono da igreja. Estamos aqui somente de passagem, é bem certo de todos nós, e que nós somos cooperadores de Deus para a obra de Deus. Mas o dono da igreja é ele que edifica a igreja. Em terceiro lugar, ele é o edificador da igreja. Olha que interessante, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não sou eu e nem você, e nem o pastor. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Paulo entendeu isso, olha que interessante. Paulo entendeu isso de forma que ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. De tal maneira que nem o que planta e nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Olha que interessante. E a quarta e última verdade que a gente consegue aprender dentro do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 14 ao 18, é que finalmente Jesus Cristo, ele é o protetor e o único protetor eficaz da igreja. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguição, meu irmão. Não tem fornalha, não tem fogueira, não tem martírio, não tem vírus, não tem Covid-19, não tem opressão que possa destruir a igreja do Deus vivo. A igreja universal de Cristo, que está fundamentada na única pedra angular, que é Ele mesmo, sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos seus santos profetas. Ele constituiu a igreja, ele salvou a igreja, então ele mesmo que protege, unicamente ele que protege a igreja. Então não precisamos temer, não precisamos nos desesperar mediante as circunstâncias e as provações que virão sobre nós dentro das coisas que podem acontecer ou que vão deixar de acontecer, porque nós somos protegidos pelo dono da igreja, nós somos protegidos pelo fundamento da igreja, nós somos edificados por ele e também nós somos guardados por ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Olha que interessante isso. Isso é para nos trazer ânimo, para nos trazer esperança, para que nós possamos continuar com a nossa caminhada com Ele. Isso tudo em Cristo Jesus. Mas e o conceito, e o fundamento dos apóstolos? No que consiste de fato esses fundamentos dos apóstolos? Nós sabemos que o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Olha que interessante, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, como nós podemos ver na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, João também escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 4, disse isso no versículo de número 14. Nos evangelhos, a gente pode ver que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles usam o termo quando se refere aos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Em Mateus 10, 2 e 5, em Marcos 6, versículo 30, e em Lucas, capítulo 6, versículo 13. Eles foram então testemunhas, eles foram constituídos testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, como nós podemos ver no relato de Lucas, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, como a gente pode ver ele mesmo dizendo no capítulo 1, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, também em Romanos 1, verso 1. Então a gente entende que os apóstolos foram a eles que foram apóstolos, foi confiado esse ministério. Qual ministério? O ministério da palavra, o compromisso de instruir a igreja através da palavra de Deus, unicamente para isso. Por isso que eles foram constituídos apóstolos, por isso que eles foram enviados para quê? Para instruir a igreja, para instruir o povo de Deus, o povo pelo qual o Senhor tinha morrido naquela cruz, para que o povo aprendesse como servir. E a gente vê essa instrução nos escritos de Lucas, no capítulo 6, verso 2 e verso 4 do mesmo livro de Atos. Nesse aspecto, então, a gente entende que os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo foi o fundamento que fundamentou a igreja nele próprio, sendo ele a pedra de esquina. Tudo isso está implícito dentro das doutrinas dos apóstolos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Agora, embora não se possa desassociar as pessoas, o ofício que ocupavam e o que constitui o fundamento da igreja, o que constitui o fundamento das igrejas são os apóstolos em si. Não são em si, claro, os apóstolos, mas as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas sim as doutrinas que eles ensinaram. E quais são as doutrinas que eles ensinaram? As escrituras, a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ensinar, é por isso que é preciso haver ensino dentro dos templos, nos cultos de quarta, nos cultos de sexta-feira, aos domingos. É por isso que a nossa pregação sempre deve ter um conteúdo de ensino para o povo que está ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Porque o povo só vai crescer em graça, só vai crescer em conhecimento sendo instruído através da palavra de Deus. E o nosso credo é esse. Nós estamos firmados e arraizados em Cristo Jesus, dentro dos ensinos dos apóstolos e dos profetas, que ele assim constituiu. Só dessa forma que uma igreja pode de fato ser tida como a igreja genuína de Cristo Jesus, sendo embasada e tendo como base o ensino da doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce,
Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, como está relatado lá em Lucas, capítulo 21, verso 33. É interessante, a gente pode ver um ensino, uma instrução que Donald Stamps, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, nos traz a respeito desse assunto. Ele diz e ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por qualquer revelação que seja. Ou seja, ou testemunho ou profecia posterior. Devemos e temos a obrigação, com base na palavra de Deus, de não acreditar e de repudiar qualquer tipo de revelação, testemunho ou profecia que venha querer tomar lugar ou ser o fundamento que não seja a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não há necessidade de haver mais revelação alguma, ou testemunho ou profecia posterior, além daquela que já foi posta, que é a dos apóstolos e dos profetas. É o suficiente para toda a humanidade chegar ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. E que Deus nos ajude para que nós possamos continuar pregando e ensinando unicamente essa palavra verdadeira, que está implícito junto com o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes, que significa proclamador ou intérprete da revelação divina, nos traz a ordem da frase que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 20. Os apóstolos e profetas indica tratar-se esses apóstolos que nós estamos tratando hoje na lição, e os profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não dos profetas do Antigo Testamento. É interessante que a gente tenha isso como conhecimento. Quando fala-se de profetas, não está falando dos profetas do Antigo Testamento, mas dos profetas que foram constituídos, sim, no Novo Testamento. Olha que interessante isso. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento, que nós conseguimos ver no capítulo 3, versículo 4 e 6. Assim dito, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem então o alicerce da igreja do Senhor Jesus Cristo. E não os profetas do passado, mas sim os profetas do Novo Testamento. Olha que interessante isso. A igreja então está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, como já no começo nós falamos. E o seu fundamento é a doutrina, unicamente a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Olha que interessante isso. Para encerrar, a gente não pode deixar de falar de sermos edificados para a morada de Deus, como edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, como a gente pode ver no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, no versículo de número 20, que diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, versículo 22, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Veja que interessante. A igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso aos Romanos no capítulo 14, versículo 15 e 16, e posteriormente
ele escreveu também aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 13, versículo 11. E nessa caminhada que nós temos como edifício de Cristo Jesus, olha que interessante, como salvos, comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito Santo em nós. O desenvolvimento, então, prossegue até alcançar a medida completa. O intuito, o propósito desse desenvolvimento, de nós continuarmos crescendo na graça e no conhecimento e continuarmos a nos desenvolver, é o quê? É chegarmos à estatura completa, né, de Cristo Jesus, de como Paulo escreveu lá aos Efésios no capítulo 4, versículo de número 13, dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito, pois todo crente bem ajustado torna-se de fato o templo de Deus. Olha que interessante isso, templo onde o Senhor habita, templo santo do Senhor, como diz a palavra de Deus. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo grego naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou o lugar onde o Santíssimo vai habitar, que sou eu e que é você, e que é toda a igreja de Cristo Jesus. Ou seja, o lugar do encontro, onde era de fato o encontro do sumo sacerdote com Deus, como se refere o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 7. Olha que interessante isso. Todavia, essa analogia feita por Paulo não se refere a uma estrutura material. É bom que nós entendamos isso. Paulo não está se referindo a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo do Espírito Santo. Como nós já lemos lá atrás, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Separado do pecado esse templo, né? Que pertence de fato a Cristo e passa a viver uma vida de santidade, como Pedro escreveu na primeira carta, o capítulo 1, versículo 15. João escrevendo também na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7. Como resultado de tudo isso, ao desfrutar da comunhão divina de Deus, o crente recebe um livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. Como o escritor aos Hebreus escreveu, do capítulo 4, versículo 14 ao versículo de número 16. Olha que satisfação que nós temos, que privilégio que nós temos, né? Para concluir dizendo que tornamos-nos então a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos revela uma expressão morada de Deus, que já fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo de Israel, cujo nós falamos já no começo da nossa introdução da aula, que indicava um lugar, o templo ou tabernáculo, nada mais indicava que o quê? Um lugar da habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente, então, tornou-se o templo santo do Senhor. Veio para ficar no lugar do tabernáculo e do templo que existia outrora, como nós lemos no capítulo 2 de Efésios, e o versículo de número 21, torna repetindo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Nós fomos feitos templos santos do Senhor, constituído por Ele, morada do Altíssimo. Veja que interessante. Isso indica que por meio de nós, Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como nós já podemos ver lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele reside individualmente, como nós já vemos,
dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja, que é formada por judeus e gentios. Como nós podemos ver lá em João, capítulo 14, 23, e na escrita de Paulo na carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16. Deus habita na vida daquele que é e está edificado em Cristo e que torna-se templo santo do Senhor. Veja que privilégio que nós temos. A comparação, então, para nós concluirmos, da igreja como edifício e construção indica que estamos em total processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade de fé, à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus, como lemos em Hebreus capítulo 4, em Efésios capítulo 4, versículo 12, verso 13. A pedra angular, como ficou estabelecido no nosso ensino, é unicamente Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não pode ser substituída de maneira alguma. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser de maneira nenhuma revogados. Então, com essa explicação, nós concluímos que, de fato, Jesus, ele é a única pedra, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, de vários termos que podemos usar para dizer que ele é a edificação, ele é a estrutura da igreja. E o ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas é de fato, então, o fundamento que é erguido sobre essa pedra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero agradecer aos irmãos desde já pela grande oportunidade mais uma vez nos dada de poder estar trazendo esse ensino para os irmãos da palavra de Deus. Desejar que através desse ensino o Senhor continue trabalhando, fortalecendo a cada um dos irmãos que serão e foram alcançados através desse ensino, que o Espírito Santo continue a nos compelir, a nos dar graça, a nos dar ânimo para buscarmos a Deus em oração e na meditação da sua palavra, pois nos é imposto que nós venhamos continuar crescendo na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue nos livrando e nos guardando nesses dias maus, no fundamento que é Cristo Jesus, no ensino dos apóstolos e no testemunho dos profetas, para a glória e o louvor do teu santo nome. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Tenha uma boa aula, um excelente final de semana e até a próxima aula, querendo Deus, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.